CPMI do 8 de janeiro. Quase 9 horas de sessão contínua. Quase 11 horas de transmissão ao vivo. O interrogado, o militar da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, ou nomezinho difícil. Tudo isso, gente, para nada. Sabe? Para nada. Eu vou te contar uma coisa. Quando eu falo para vocês que a gente tem, né, uma esquerda organizada, né, que eu admiro pela essa capacidade que a esquerda tem, né, de estabelecer essa estratégia política, e eu fico impressionado, né, como que eles conseguem reverter, né, inverter a situação, se colocar, quer dizer, se apropriar do discurso da oposição e colocar a oposição com o ônus da situação, sabe? Quem assistiu à sessão da CPMI ontem, sabe? Quem estava torcendo para a oposição deve ter ficado com dó, sabe? Eu sinto assim uma certa infertilidade, sabe, no campo da direita. A direita foi alavancada, né, pelo fenômeno Bolsonaro, que estabeleceu assim uma estratégia de mídia que, né, criou uma onda, né? E isso aí tem um pouco assim de esterilidade, sabe? Não são lideranças calcadas assim que nasceram no âmbito de um debate maduro, aprofundado, sabe? De conhecimento mesmo de ciência política, mas numa onda de oba-oba. Haja visto que na primeira eleição do Bolsonaro, muitos dos seus quadros que foram muito bem votados, né, acabaram se perdendo no meio do mandato e desapareceram do cenário político, né, foram sugados pela inexperiência, pela incapacidade de compreender, né, a dinâmica da política. E eu entendo agora por que o Bolsonaro está calado, sabe? Por quê? Porque ele sabe que, embora ele tenha 58 milhões de votos, né, que é um fenômeno na América Latina, 58 milhões de votos, convictos, porque quem foi votar no Bolsonaro foi convicto, não foi para não eleger o Lula, foi convicto. Olha, eu acho que esse cara é o melhor, entendeu? Porque muitos que votaram no Lula, e que foram, na verdade não foram muitos, foram poucos, é porque conseguiram ser contaminados pelo discurso midiático criado pela esquerda de que o Bolsonaro era um demônio. Então, ninguém foi votar, na verdade, quer dizer, uma minoria muito pequena, coisa de 5% é Lula convicto. Esse é o que eu penso. O resto foi votar contra o Bolsonaro. Então você tem 58 milhões de votos para o Bolsonaro. Aí você tem aí uns 30 milhões, 35 milhões de votos contra o Bolsonaro, sabe? Que foram envenenados por essa mídia. E o resto, talvez sim, tenha votado no Lula pelo propósito da esquerda, pelo histórico do PT, pelas políticas públicas que o PT trouxe ao longo dos anos e que deixou um legado. Mas não porque o Lula já era aquele líder, né, que seria hoje, não é. E até os eleitores do Lula já perceberam isso. Mas por que, gente, que eu digo isso para vocês? E a importância da CCI, a Comissão Cidadã de Inquérito, porque você não pode esperar muito da CPMI e muito da CPI lá da Câmara Distrital, porque ali está sendo conduzida realmente pela bancada, né, do governo que apoia o governo federal. E você tem na CPMI, né, uma bancada de esquerda ali, que é talvez não seja a maioria, mas tem aquele meio centrão ali, que vai para o lado que o vento sopra, mas pelo andar da carruagem, pela maneira com que a direita os representantes da direita ali na comissão, a imaturidade com que eles se apresentam, faz com que esse núcleo de centro, né, acaba debandando para o lado do governo. Por entender a falta de malícia, de experiência, sabe, de maturidade política,
de entendimento do processo político, sabe? Umas narrativas vazias, uma argumentação flácida, diante de um quadro que seja ser apavorante, porque você está ali com o Silvinei Vasquez, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que operou no dia 30 de outubro um esquema violento, para impedir que eleitores fossem votar. E aí você tem a oposição, quer dizer, você tem a base do governo atacando essa figura, atacando a prática dessa figura, tentando desqualificar esse representante diante do fato que ele fez, que realmente fez, sabe? E principalmente no Nordeste, né? De estabelecer aquelas blitz, aquela fiscalização extravagante no período eleitoral, num dia de eleição. E você tem ali a oposição defendendo isso, defendendo o cara, querendo justificar. E aí eu fico para entender, sabe? Eu fico para entender como a gente perde tempo e perde dinheiro, porque a gente paga uma oposição, sabe, para fazer o seu papel, e eles se mostram estéreos e paga caro, né, por esse governo que está aí, que usa dessa maledicência, dessa malandragem, sabe, dessa astúcia para manipular a situação. Então, eu aqui, gente, estou falando para vocês de coração, sabe? Por isso que eu falo no fim do meu discurso, para você que votou no Lula, para você que não votou em ninguém, certo? Gente, eu não estou aqui para defender político, não estou aqui para defender partido, eu não estou aqui para defender ideologia, eu estou aqui para dar uma luz para o sistema, sabe? Para vocês enxergarem o mundo que está aí se apresentando. Então vamos lá. O pessoal da direita, durante o debate, 8 horas e meia de debate, tentou justificar a ação do militar da Polícia Rodoviária Federal na Blitz, dizendo que não afetou o processo eleitoral. E você tem a turma do governo que foi beneficiada com essa ação da Polícia Federal, criticando o cara. Sabe? Você tem causa e efeito, você tem o beneficiário, você tem a consequência do fato, você tem elementos concretos que dava para a oposição fazer um tremendo trabalho. E eles se anularam. Sabe? Fizeram um papel de maternal. Me desculpe, mas vocês fizeram um papel de maternal. Sabe? A esquerda está rindo de vocês. Essas lideranças de esquerda estão achando vocês mané. Então vamos lá. No dia 30 de outubro, a Polícia Federal organizou uma espécie de fiscalização ostensiva nas estradas, nas vias públicas, até nas cidades, para inibir, quer dizer, para coibir, né? Assim, aquele que está irregular com o seu veículo. Aí você pensa o seguinte: nós saímos de uma pandemia, 2022, sabe? Era o primeiro ano que estava se afrouxando, né? A quarentena, a convivência, as pessoas iam retomar o trabalho. Aí eu pergunto para você: quantos brasileiros estavam com a sua CNH em dia? Quantos brasileiros estavam com a situação do seu carro em dia, do seu veículo em dia, com seu IPVA, né, com sua taxa de seguro, né, com a sua taxa de renovação, esses impostos todos que vocês pagam, né? Quantos brasileiros estavam com pneu careca, estavam com um farol queimado, sabe? Inúmeros. A grande maioria dos brasileiros estavam irregular.
E ainda estão. Porque o Brasil viveu uma pandemia em que o processo produtivo foi atrofiado. As pessoas pararam de ganhar dinheiro. E aí pararam de pagar suas contas. Então, se você faz uma blitz de fiscalização de trânsito, é lógico que você vai inibir a pessoa a sair com o seu veículo. Isso é claro, isso é notório. E é muita gente, não é pouca gente não. Ah, mas o cara quer votar. Quer votar. No segundo turno, quer votar. Quer votar mesmo? Quer votar num cara que acabou de sair da cadeia e no outro que eles chamam de genocida? Quer votar mesmo? Quantos não queriam votar? E para não votar, não perde nada. A multa de quem não vota é R$ 3,50. Você pode justificar isso no seu celular. Entendeu? Tirar o recibo e ir lá pagar. Aí você vai arriscar colocar o seu carro, ser guinchado, receber uma multa de trânsito, ter o incômodo de ter a carteira apreendida para ir lá votar por causa de R$ 3,50, para eleger um presidente que você sabe que não é a flor que se cheira, porque todo mundo só sabe falar mal dos presidentes. Ali foi uma campanha da negativa, da negação. Eu não quero votar. Não vote nesse porque é genocida, não vote nesse porque é ladrão. O cara já está desgostoso, já está cansado, já está esgotado. Para que motivo que ele teria para votar? Sabendo disso, a esquerda, sabendo disso, o Dino, Flávio Dino, sabendo disso, o Alexandre de Moraes, sabendo disso, o ministro Barroso, sabendo disso, o Lula, sabendo disso, criaram aquela reunião com o STF entre o primeiro e o segundo turno para inventar esse negócio de transporte gratuito. Peguem os ônibus, vão votar. Peguem os carros, vão votar. E aí no dia da eleição, uma blitz extensiva no território nacional. 50%, mais de 50% das fiscalizações no Nordeste. E o Nordeste, gente, já é governado por partidos de esquerda há muito tempo. E a gente sabe a esquerda como ela tem, né, ela é autoritária, ela se impõe, ela coloca o cidadão como um refém mesmo do governo. Não é igual à direita, que é democrática, que quer o cidadão soberano, que quer a iniciativa privada, que cada um sabe o que tem que fazer e cada um vai fazer a sua parte. Não. A esquerda é assim, você não sabe fazer, você não sabe entender, a gente vai fazer por você, então não faça nada que a gente não queira. E aí o nordestino, coitado, que já não teve a propaganda do Bolsonaro, entendeu? Que já está sob o crivo de uns governos de esquerda, tipo Flávio Dino, da Bahia, Pernambuco, Piauí, Ceará, Fortaleza. Eu tenho uma dó desse povo do Nordeste, que eu amo tanto. É um povo tão bom, sabe? Tão puro, tão refém. E não é de hoje que vocês estão refém disso, sabe? E esse sertão tem que ser resgatado. Tem que ser resgatado. Então, sabendo disso, e vocês que são meus superfãs, sabendo disso, sabendo de como é que funciona a biometria, sabendo que o Bolsonaro tinha uma capacidade de superação, né, no segundo turno, porque ele vinha crescendo, ele ganhou 7 milhões a mais de votos, o Lula não ganhou a mais. E aí você sabe que o diagnóstico que a esquerda podia ter na mão é o seguinte: olha, não vai dar para tirar. O Bolsonaro está muito forte. E lá no Nordeste ele está muito forte. Se os eleitores que forem votar no Bolsonaro no Nordeste, não vai dar para virar. Por mais que a gente tenha essa manha, sabe, de entender que o dedo do mesário pode votar para qualquer um.
por mais a gente entenda, né, que esse trabalho que vai ser feito, ou foi feito, ou será feito, seria feito, né, pudesse impulsionar, né, a votação do Lula, mas ainda assim seria muitos votos para o Bolsonaro. Então era preciso realmente reduzir a presença de eleitores nas urnas. E aí, de cada 10 eleitores, 7 Bolsonaro, 3 Lula. Então você tira 10, você tira 7 Bolsonaro e 3 Lula. Você tira 20, você tira 14 Bolsonaro e 6 Lulas. Está entendendo? Aí facilita. Facilita ao ponto de deixar, né, uma margem de manobra para que o sistema consiga fazer essa reversão. E aí, vem com aquela narrativa. A eleição mais polarizada que o Brasil já teve na história. Diferença de 1%. Quer dizer, é porque foi até onde podia ir. Sabe? Vamos votar. Vamos enfiar o dedo aqui até ultrapassar esse fenômeno Bolsonaro. 58 milhões de votos. Né? Mesmo atrofiando a presença do eleitor na urna. E aí, meu amigo, quando eu falo para você que para a gente pacificar esse país, a gente vai precisar amadurecer muito. E a Comissão Cidadã de Inquérito está aqui para isso. Esse é o vídeo 42. E eu estou aqui com vocês. E eu acredito que vocês que estão me assistindo, que estão me acompanhando, estão formando essa nova consciência, sabe? Vocês não vão ver isso em lugar nenhum. Vocês só vão ver aqui. Por isso que vocês não podem me abandonar, gente. Por isso que vocês não podem me abandonar. Essa visão de mundo que eu trago para vocês, sabe? E olha, eu não falo isso porque você é Bolsonaro. Não. Eu não falo isso porque você é Lula. Não. Eu falo isso, gente, porque a nação brasileira, ela é muito rica. E vocês, brasileiros, não merecem, sabe, passar por isso. Eu sei que a gente dorme em berço esplêndido, mas vamos fazer por merecer esse berço esplêndido. Tá certo? Não vamos desistir. Se você ainda tem aí um pouquinho de reserva aí no seu caixa, tá? Manda um pix para cá, jpnoticias@gmail.com. Se você não trabalha com pix, percebe aí, aqui na faixa azul está passando aqui um letreiro, e aí aqui tem a minha conta bancária, minha conta poupança na Caixa Econômica Federal. Aí você pode mandar um depósito, pode mandar uma transferência bancária. Se quiser mandar pix, manda para o jpnoticias@gmail.com. Mas ó, é pouco, sabe? O que você mandar aqui é pouco. O máximo que você mandar ainda é pouco, porque eu não vou usar isso para mim. Foram 8h30 ontem para nada. Eu assistindo. Eu ia colocar alguns trechos aqui, mas aí eu tinha que baixar um arquivo de 8h30. Olha o peso desse arquivo. Depois eu tinha que garimpar essas falas absurdas, sabe? Essas incongruências e essa inoperância que a direita tinha nesse processo do debate. Isso vai gastar muito tempo. E esse meu notebook que eu tenho aqui, meu amigo, não é essa máquina potente para isso. Sabe? Vocês têm aqui no interior de Minas Gerais um João Paulo, um camelô, coitado, que está com a sua banca parada, porque ele não aguenta, sabe? Ele sente isso. É desumano a gente viver uma situação assim. E as pessoas têm que ter percepção, sabe? Do que está fora da curva. O que não está certo. É fácil entender, gente. Gente, para que uma blitz ostensiva durante o período, no dia da votação? Ah, mas é porque os carros estão irregulares. Você tem 365 dias para fazer isso. Você vai fazer isso
no dia da votação. Então tem uma motivação, gente. Tem uma motivação. Isso acontece em massa no Nordeste. 50% dessas fiscalizações acontece com esse povo sofrido do Nordeste. Isso tem uma explicação, gente. Isso tem uma causa. E aí fala que no segundo turno foi a menor abstenção da história. Isso tem uma consequência, isso tem uma causa, gente. Isso não é do nada. Gente, isso é igual música. Se não tiver harmonia, está desafinado. É porque tem algo por trás. É porque tem carne debaixo desse angu. Vocês estão me entendendo? Aqui em Minas Gerais a gente fala isso. Ó, você está escondendo uma carne debaixo desse angu. Estou de olho. Então é isso, gente. Sabe? Vocês têm que aprender com os sinais que a vida nos traz. Se caiu a abstenção no segundo turno e teve uma blitz ostensiva no segundo turno, principalmente no Nordeste, numa época em que estava saindo da pandemia, todo mundo com seus IPVA atrasado, e o povo já tem medo, fala, pô, eu vou lá votar, eu vou sair de carro aqui, vou perder meu carro, vou perder minha carteira, vou pegar uma multa por causa de R$ 3,50 que eu vou pagar se eu não for votar. O cara não vai votar. Quem que não quer que o cara vai votar? O mesário? Para ter mais autonomia na mesa? Na hora de digitar o voto? Do jeito que ele gosta de fazer? Então, meus amigos, tá tudo aí. É questão de raciocínio. Cadê meu neurônio que caiu? Pum! Um neurônio para você entender isso. Um neurônio para você entender isso. E você não tem ali 8 horas e meia de debate naquela Câmara, naquela sessão da CPMI, e não teve uma alma viva. Não teve uma frase para abordar isso. Você tinha ali a esquerda chegando para o cara, o Silvinei Vasquez, e assumindo a força do discurso. Por quê? Porque ele estava falando um fato concreto. Teve alteração no processo eleitoral. Você influenciou no resultado das urnas eletrônicas. Quer dizer, você influenciou no resultado. A esquerda sabe que teve. A esquerda sabe que influenciou. Então, quando ela se apropria desse discurso e fala que teve, ela cria uma força no seu, entendeu? Na sua narrativa. Ela cria uma força na sua palavra, porque ela está falando um fato baseado em evidências. E aí, essa turma do maternal da direita, não teve influência. O Silvinei Vasquez pode ser o cara mais bem intencionado do mundo, mas ele foi engrenagem do processo. Consciente ou não, se foi um maternal ou não, se é um fraudinha ou não, um cara que não tem maldade política, se deixou levar, entendeu? Mas foi. O Silvinei Vasquez alterou o resultado das urnas com essa blitz. A esquerda, quando fala isso, ela fala com propriedade, mas alterou a favor do Lula. E a direita faz aquele discurso besta. Gente, vocês não têm vergonha. Vocês não sabem o mico que vocês passaram. Sabe? São 58 milhões de eleitores que votaram, que esperavam de vocês uma posição de maturidade, de entendimento. Sabe? É triste a gente ver isso. É triste. Sabe? Mas é isso aí. 24 minutos eu pagando para vocês aqui. Eu sou João Paulo, daqui de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Eu moro em Minas Gerais. Aqui das Alterosas, a gente consegue ver um Brasil inteiro, sabe? O norte, o sul, o leste, o oeste.
Então a gente tem essa capacidade de enxergar, de sentir, de ouvir esse povo. Os irmãos do Nordeste, os irmãos do Sul, os irmãos do Centro-Oeste, os irmãos do Sudeste. A gente é capaz de entender vocês, sabe? E não percam as esperanças, gente. Não percam. E não tem gente ruim nisso, não. Todo mundo ali tem uma boa intenção, todo mundo ali quer fazer o melhor, todo mundo quer fazer o melhor para o Brasil, todo mundo acha que está fazendo o melhor para o Brasil. Todo mundo tem uma ideia de sociedade, tem uma ideia, sabe? Não tem ninguém, assim, eu não acredito que as pessoas tenham vontade de fazer o mal ao outro. Eles têm a dificuldade, sabe, de se aproximarem, isso sim, sabe? E aqui a gente vai fazer isso, vai tentar aproximar vocês. A gente tem que resolver essa questão da biometria, gente, o mais rápido possível, para a gente unir esse país, sabe? Isso é muito sério. Eu tenho um vídeo hoje ainda para fazer, e é mais sério que esse, tá certo? Vai vir na parte da tarde, não percam. E comentem, gente, compartilhem. Essa turma que está aí, até a turma da oposição, tem um rapazinho aí que adora comentar, ele entra sempre aí, sabe? Ó, ajuda aí também, sabe? Eu sei que você também quer um Brasil melhor, você fica fazendo aí, você coloca aí nos seus comentários, como é que é sei lá, esqueci como é que você fala, mas tudo bem. Não é contra o PT, não é contra o PL, não é contra ninguém. É a favor de todo mundo, a favor do Brasil, a favor de você, sabe? É por você que eu estou aqui, por todos vocês, sabe? Eu fico triste de ver, sabe? Aquelas pessoas puras, ingênuas ali, sendo manipuladas. E fico triste de ver, sabe? A oposição sabendo, a base do governo sabendo disso, sabendo o que estão fazendo, sabe? Se aproveitando da ingenuidade dessa turma. Mas tudo bem. Deus está no comando. E o manto de Nossa Senhora vai continuar cobrindo todos vocês. Esse país não vai fracassar. E eu tenho certeza. Tá bom? Fiquem com Deus. E daqui a pouco eu volto. Um abraço. Compartilhem. Comentem. Tá certo? Se não nascer daqui essa visão de sociedade, essa visão de Brasil, vocês não vão ver isso em lugar nenhum. Fiquem com Deus.